Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. O tema da minha mensagem hoje é cristãos e suas vidas mundanas. Olha o que diz. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, no total de 30.000. Depois partiu para Baala de Judá com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Verso 3. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram levando com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava diante da arca. Verso 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, com todo tipo de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca, pois os bois haviam tropeçado. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera a ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Algo parecido como o sacrifício de Uzá, ou a eliminação de Uzá, é o nome daquele lugar. Verso 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Olha para cá agora, por favor. Os irmãos devem se lembrar aqui deste episódio. Eles estão felizes, eles estão buscando a arca da aliança, que era aquele móvel que Deus se manifestava, que representava a presença do Senhor, e eles estão trazendo aquele móvel em procissão, fazendo festa. Sim, cultuar ao Senhor é sempre motivo de festa. Diz a Escritura que Davi, com seus homens, resolvem colocar a arca em um carro novo, um carro puxado por bois, e então eles vão comemorando, e chega a um determinado ponto, um dos bois tropeça, e a arca tende a cair. Uzá estende a mão para ajudar. Olha a boa intenção desta pessoa. É quase que instintivo, não é? Nós vemos alguma coisa caindo e a gente já vai e segura. Uzá fez a mesma coisa. Estendeu as mãos para segurar a arca. E diz a Escritura que ele foi fulminado. Por quem? Por Deus. Deus o matou ali. Vocês repararam que ele não estava vindo de uma orgia, trazendo droga, carregando imagens de gesso, mas ele estava buscando trazer a presença do Senhor, buscando de fato servir a Deus, e mesmo buscando servir a Deus, diz a Escritura que ele foi fulminado. Por que horas Deus fulminou aquele homem? Cheio de boas intenções. Você deve se lembrar, em 1 João capítulo 2, versículo 15, João vai dizer assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia vai falar que a amizade de Deus é a inimizade do mundo, que nós devemos nos separar daquilo que é profano, daquilo que é mundano. Da mesma forma, quando nós de fato conduzimos as nossas vidas de forma ímpia e mundana, sempre vai resultar em desgraça e morte. Não há exceção. Aqui, aquele homem está buscando a Deus, ajudar a Deus, e ainda assim foi fulminado. Da mesma forma, eu e você estamos aqui com qual objetivo? O objetivo de engrandecer ao Senhor, de cultuar o nome dEle. Fazer isso é importantíssimo, mas de nada adianta você fazer isso no domingo, sendo que a sua vida de segunda a sábado é uma vida porca, promíscua, pecaminosa. Você vive de forma totalmente contrária àquilo que você professa com a sua boca. Não adianta você cultuar a Deus no domingo, sendo que o seu casamento não tem base cristã nenhuma, sendo que a forma de educar os seus filhos não tem a ver com o padrão da Bíblia. A forma como você se veste parece mais com as atrizes pornográficas da Globo do que com as mulheres santas que nós vemos por toda a Escritura. O seu linguajar, às vezes, aqui à noite, daí vira aquele linguajar evangeliquez. Graça e paz, varão. Mas durante o dia, durante a semana, é um linguajar totalmente torpe.
A minha e a sua vida não pode, nem deve, ser conduzida por padrões mundanos. Porque se assim fizermos, mesmo frequentando o local de culto, não tenha dúvida, a mão de Deus também vai pesar sobre nós, assim como pesou sobre a vida de Uzá. E quando eu digo mundo, pelo amor de Deus, eu não me refiro daquela porta de vidro para lá, fora deste salão ao qual nós nos reunimos. Quando eu digo mundo, eu falo sobre um sistema de pensamento que é contra Deus. E por vezes ele vem de forma sutil, nos enganando, fazendo com que venhamos a ficar confusos, e então esses pensamentos começam a entrar em nossas mentes. E o mundo, não tenha dúvida, ele está dentro de muitas igrejas, inclusive a nossa. Está dentro de muitas mentes, inclusive na sua e na minha, de diversas formas. Eu posso dar para você algumas provas empíricas de que, de fato, o mundo está dentro das igrejas. Eu digo igrejas cristãs, claro. Que é uma prova? Feminismo. O feminismo é uma prova de que o mundo está na igreja. Pastor, mas como nós reconhecemos isso? Vou te dar um exemplo. Conhece alguma igreja que tem pastora? Sim. É uma igreja que, por mais que abra este livro, e às vezes não perceba, ela está vomitando o feminismo culto após culto. Porque não existia pastoras até 1850, 48. Aí vem o advento feminista. E então, depois de 1850, as pessoas começaram a ter dúvidas sobre aquele texto de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo: não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade. Antes de 1850 não havia dúvida sobre isso. Mulheres não devem ensinar na igreja. Começa o movimento feminista, miraculosamente e coincidentemente, começam a surgir pastoras, e hoje nós vemos por tudo que é lado, inclusive igrejas reformadas, começam a se curvar perante o pastorado feminino. Quer mais um exemplo? Quer mais um exemplo do mundo dentro da igreja? Controle de natalidade. Crentes não querem nem saber de ter filhos. Não querem. Acham que filho é um peso, é gasto, são noites sem dormir. Sim, isso é verdade. Mas a questão é, qual o mandamento que nós temos? Você percebeu que cristãos, eles, principalmente mulheres, e homens também, eu falo para você porque eu fui feminista durante muito tempo. A prova que eu fui feminista, olha a diferença de idade dos meus filhos. O maior está com 19. Até chegar na quinta, que está com 7 meses, houve muitos intervalos. Por quê? Pensamento feminista. Do tipo, um só tá bom. Minha esposa falando na minha cabeça: pai, 2 para não ficar sozinho. Ela, e o terceiro? Não, tá ótimo. Só que este controle de natalidade, ele vem com uma palavrinha, com uma frase que às vezes a gente acha bonita: paternidade controlada. Pense antes de ter filho. Este mundo está muito difícil. Ora, quando que este mundo foi fácil? Pastor, mas vivemos uma época difícil, sem dúvida. Mas não é uma época mais difícil do que Êxodo capítulo 1. Lembra Êxodo capítulo 1? Diz a Bíblia que o povo era escravo. O faraó estava mandando matar os meninos que nasciam. E ainda assim o mandamento de Deus para aquele povo, leia Êxodo capítulo 1 depois na sua casa. Ainda assim, o povo sendo escravo, com o rei matando crianças, Deus dizia para o povo: tenham filhos. E diz a Escritura que mesmo sendo escravos, o povo crescia e se fortalecia, crescia e se fortalecia, crescia e fortalecia, e por conta deste crescimento, foram livres. Óbvio que filho dá trabalho, mas segundo a Escritura, filhos são força. Salmo vai dizer que filhos são como flecha, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas você, por conta de pensamentos feministas, acha que filho é peso, é prejuízo. Por quê? Porque você não está vendo a Escritura com óculos de Deus, mas com óculos do feminismo. Então isso está por toda a igreja, inclusive igrejas reformadas. Eu digo para vocês que é triste como nós vemos igrejas sérias,
que quando se trata de assuntos extremamente importantes, derrapam. Mulheres não querem ter filhos, preferem ter carreiras. E quando decidem ter filhos, é um, no máximo dois. Mas a prioridade continua sendo a carreira. Tem um artigo muito interessante, conhecido por "Não case-se com uma mulher de carreira". Porque é difícil, às vezes, a mulher ter uma carreira, uma profissão, de fato, seja estabilizada ou do governo. A mulher cristã, ela sempre vai ser frustrada se ela não olhar para a Escritura. Sabe por quê? Imagina o seguinte: ela é crente, tem uma carreira, nada contra a mulher trabalhar quando as crianças estiverem grandes, quando os filhos estiverem grandes. Mas estou falando de filhos pequenos, bebês. Como, por exemplo, eu tenho 2 em idade pequena, 3, inclui o terceiro também. Só os 2 mais velhos são maiores. Mas veja, não é assim. A mulher, ela tem a sua carreira, mas ela decide ter filho, mandamento. Decide seguir esse mandamento. Depois, então, que ela tem filho, ela vai ouvir de seus parentes e de toda a sociedade: mas como assim? Você precisa voltar para o trabalho. Quantos anos essa faculdade? Quanto tempo você estudou? Quanto foi investido para que você exercesse aquela função? Aí então ela precisa deixar o filho com a titia, com o babá, com a creche, para voltar para o mercado de trabalho. Aí no mercado de trabalho ela vai ficar com peso na consciência, porque ela sabe que ela está falhando no seu dever para com Deus. E ela sempre vai viver nesses 2 extremos: ou acusada pela sociedade, pelas pessoas, por vezes familiares, ou acusada por sua própria consciência, por não ter dado ouvidos à palavra do Senhor. É por esse motivo que tudo aquilo que foge do propósito original de Deus sempre vai trazer peso. Quantas mulheres extremamente orgulhosas e gananciosas querem ir para o mercado de trabalho, não é para pensar em ajudar financeiramente a família. Não é. É porque eu pedir dinheiro para fazer uma progressiva? Oh, jamais. E se esquecem que o arranjo de Deus, de fato, é o homem provedor e a mulher lar e crianças, desde que os filhos sejam pequenos. Depois não há problema. Agora, eu sei que em alguns casos é difícil consertar, né? É necessário às vezes ver ali o que dá para fazer, mas via de regra, quando nós fugimos do princípio ao qual Deus nos criou, sempre peso, angústia e desgraça, infelizmente. E o mundo, ele está tão forte dentro das igrejas que costumam citar a própria Bíblia para justificar seus pensamentos pecaminosos e egoístas. Quando se fala a respeito de assuntos espinhosos como esse, sabe o que muitos cristãos dizem? Não julgueis. Onde já se viu? Mateus capítulo 7, versículo 1. Eu sempre digo, continue lendo. O versículo 2 em diante, ele vai explicar a forma de se julgar. Mas muitos ficam apenas com o primeiro ali, e então começam a distorcer toda a palavra de Deus. O não julgueis é apenas o começo para a distorção de toda a palavra. Aí vem aquele papinho: se te faz feliz, faça. Quem assinou essa frase é o diabo, não Deus. Desde que isso é verdade, olha, se te faz feliz, então é de Deus. Mentira. Deus é amor e quer a sua felicidade a qualquer custo. Quem falou? Quem falou? Deus não quer a sua felicidade a qualquer custo, Ele quer a sua fidelidade a qualquer custo, ainda que isso lhe custe muita coisa. Mas Deus nos chamou para sermos fiéis. E com base aqui nessa passagem, eu quero passar alguns princípios ali, apenas 3. Põe o primeiro, por favor, meu irmão. Primeiro, Deus não precisa de ajuda humana. Vejam, o boi tropeça e aquele homem tenta ajudar a Deus e acaba sendo fulminado. Eu sei que hoje nós vivemos tempos difíceis em relação à igreja, porque queremos que os jovens venham para o culto, adolescentes, adultos, mas convenhamos, o atrativo do mundo é enorme. Em termos de atrair o jovem, eles são experts nisso. Aí então o cristão moderno, ele pensa de que forma? Olha, sua pregação parece não ser suficiente, nós precisamos acrescentar algo, porque convenhamos,
esse tipo de pregação aí que eu tenho pregado nos últimos domingos, né? Só espanta o povo. Então, precisamos fazer algo para deixar a palavra um pouco mais palatável. Que tal a gente colocar um pouco de psicologia com marketing empresarial, com liderança? Que tal a gente fazer um curso com os melhores coachings do país? Para aprender como eles são persuasivos? Assim a pregação ficará mais interessante. Este papinho de princípio normativo de culto, oração, louvor, pregação. Ah, não, pastor, só isso não dá. Fica muito chato. Porque você reparou, nosso culto é só isso aqui, não foge disso. Oração, louvor, pregação. A gente precisa fazer algo diferente. Bora aí fazer uma discoteca na igreja. Apagar a luz na hora do louvor. Esse negócio assim, tunti, tunti, tunti. Colocar o pessoal na portaria ali, dizendo assim, um brinde misterioso, um abraço. Aí então nós começamos a copiar essas coisas do mundo, querendo ajudar a Deus, achando que Deus necessita, porque, olha, só a palavra não dá, é muito dura. Muito do que é feito nas igrejas, que a maioria acha normal, não tem nada a ver com a Escritura. E quando eu digo muito que é feito na igreja, eu não estou nem querendo falar dessas macumbas evangélicas de rosa ungida, óleo consagrado, não sei na onde, corredor do sal. Isso é macumba, é ponto de contato. Isso é um absurdo, não estou falando disso. Deus nunca precisou de ajuda humana. Por que ele precisaria de um pastor quase que chocando um ovo aqui em cima para levar o povo a se emocionar? Não precisa. No segundo século, a desgraça começou ali quando a filosofia grega começou a entrar na igreja. Por este motivo que Tertuliano disse assim: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que associação há entre Platão e Jesus? E dali em diante, aquilo começou a entrar de forma tão profunda na igreja que nós colhemos frutos amargos e terríveis até hoje. Se Tertuliano disse o que Atenas tem a ver com Jerusalém, Platão com Jesus, hoje em dia podemos dizer a mesma coisa. Ora, o que o nosso cristianismo tem a ver com Freud? Com esses psicanalistas, psicólogos, que não conseguem cuidar nem dos seus próprios filhos. Muitos psicólogos não conseguem educar os seus filhos, mas crentes teimam em levar os seus filhos para que eles ensinem, ouçam, ajudem. E se esquecem da palavra do Senhor. Você, meu querido irmão e minha irmã, você não precisa ouvir, olha, você é bom, você precisa melhorar a sua autoestima. Não é isso. Você precisa ouvir o Evangelho. É o Evangelho que vai transformar você. Você precisa ouvir o Evangelho e aprender a parar de dar desculpas pelos seus pecados, de colocar a culpa nos outros, que vem desde Adão, lembra? Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher, foi a serpente. Então nós pegamos essa prática porca e trazemos para nossas vidas dizendo, olha, tem esses problemas, esses pecadinhos aqui, mas a esposa não colabora. O marido é muito duro. Olha, é o filho, é o patrão. Não, é meu temperamento. Sou colérico, fleumático, hidráulico, elétrico, interessa. Isso aqui. E começamos a colocar a culpa nessas coisas. Agora o evangelho não. O evangelho ele vem e nos confronta. Mas a filosofia aristotélica, ela foi impregnada na igreja moderna, e isso está trazendo muita desgraça para nós. Muitas igrejas, e eu digo com muito pesar, igrejas reformadas, elas têm uma base epistemológica ímpia. Por que eu digo isso? Epistemologia é a base que faz com que nós venhamos a interpretar o mundo. Eu digo mundo, não apenas o mundo teológico, o mundo físico, comportamento, medicina, física, tudo, governos, ciências e por aí vai. E eu digo com tristeza que pregadores reformados e renomados pensam como ímpios por conta de uma base epistemológica mundana. Um exemplo? Quando o assunto é comportamento, quando o assunto é a mente, muitos desses pastores reformados e renomados
preferem dar ouvidos não ao que Deus diz, mas ao que Freud, Skinner e tantos outros disseram. E se esquecem que a Bíblia, ela é a realidade sobre tudo. Por isso que por vezes você vai nos ver pensando diferentes até de grandes homens de Deus, porque acreditamos de todo o nosso coração que a Bíblia, ela é a base pela qual nós enxergamos todo o mundo. Não apenas a parte teológica. Deus não precisa de ajuda humana. Deus, ele não precisa que pastores recorram a jargões, a filosofia aristotélica, grega, para que seja uma pregação mais interessante. Nós precisamos do Senhor. Não precisamos de técnicas de persuasão, de afirmação, porque toda vez que na Escritura nós vemos homens tentando dar uma forcinha para Deus, sempre resultou em desgraça. Começa por Abraão, lembra? Deus promete um filho a ele. Aí então ele diz: Deus está demorando, hein? Tem que dar um jeitinho aqui. Aí ele já começa. Eu tenho até minhas dúvidas que Abraão era brasileiro. Ele começa. Óbvio que é brincadeira, né? Ele começa a dar o jeitinho brasileiro dele. Diz: Ó, já que Deus está demorando, chama a serva aqui. Vamos mandar um filho. Deus falou que ia dar, mas né, não sei quando que ele vem. Se a igreja não precisa da ajuda do mundo, você também não. Óbvio que não. Mas quantas pessoas, às vezes, em vez de buscar ajuda no pastor, no líder que conhece mais a Bíblia, na própria palavra do Senhor, elas acabam buscando conselhos de ímpios, se esquecendo completamente aquilo que diz o Salmo 1. Eles jogam no ralo. Quantas mulheres eu já vi desesperada para casar. Aí parece que a idade vai passando, porque você sabe, quanto mais a idade passa, mais difícil fica. E o desespero, pensando que vai ficar sozinha, aí quer começar aquele namoro missionário, sabe? Que você vai buscar lá fora e traz, achando que vai dar certo. Quantas eu já vi terminarem com uma vida desgraçada por não darem ouvido ao pastor, aos líderes, aos irmãos, à torcida do Corinthians inteira, e dizendo: fulano, cuidado. Uma vez uma moça em nossa igreja, com um filho, passando um pouco da idade. Você sabe, né? A mulher, ela tem as suas fases ali. Via de regra, assim, dos 15 aos 20 ela escolhe, dos 20 aos 25 é escolhida, dos 25 em diante apareceu, é lucro. Não rejeite. Então, fica aquele desespero tão grande. Eu lembro que nós estávamos falando para ela, falei: mano, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas quando está apaixonado é algo terrível, né? Esquece tudo que os pais falaram, que o pastor falou. Então, a moça saiu da igreja, foi para uma outra, e lá ela conversou com o pastor dela e disse: ó, pastor, preciso casar, minha filha está crescendo, tá difícil, tem um fulano lá no trabalho, ele não é crente, mas é gente boa, acho que ele gosta de mim. E olha, pastor, você acha que sim? Se você quer e ele quer, você está orando, é de Deus, vai fundo. Você acha que deu certo ou não? Casou, e ela começou a reclamar que ela o procurava e ele tinha dor de cabeça constante. Que coisa! Uma inversão. Aí depois foi descobrir, mordia a fronha. Não gostava de mulher. Mas todo mundo falando: cuidado, não se desespere. Mas às vezes o desespero é tão grande que acaba fazendo um Ismael, um bezerro de ouro. E quando fizermos isso, ainda que seja com boa intenção, Deus não aceita. A desgraça vem. Usar mesmo com boa intenção se deu mal. Esquecemos de Salmo 46, que vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas não conseguimos esperar. Você precisa entender, Deus não precisa da nossa ajuda. Nós devemos esperar, clamando, sabendo que Ele é quem controla todas as coisas. Segundo princípio, não precisamos imitar o mundo. Versículo 7, acompanhe comigo novamente, por favor. 1 Samuel 6, 7. Então
a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca. Davi, no versículo 3, ele fez a mesma coisa que os filisteus tinham feito. Davi não se preocupou em consultar a Bíblia para saber qual era a vontade do Senhor. Ele simplesmente olhou, calma aí, os filisteus conduziam a arca desse jeito, vamos fazer a mesma coisa. É o que é chamado de pragmatismo. Pragmatismo é quando se pergunta não o que é certo, mas o que dá certo. Isso é ser pragmático. Alguém que não pergunta, isso aqui é certo ou não? Mas sim, calma aí, está dando certo? Se está dando certo, vamos continuar fazendo. Davi fez a mesma coisa. Calma aí, está dando certo? Vamos continuar a fazer. E nós vivemos uma época totalmente pragmática na igreja, claro. Rick Warren, autor daquele best-seller Uma Vida com Propósito, que eu já li sozinho, li no seminário, li depois, fiz trabalho, nossa Deus. Ele escreveu esse livro, esse best-seller Uma Vida com Propósito, mas também escreveu Uma Igreja com Propósito. Também vendeu muito. E neste livro, você vai ver que as igrejas modernas, como a Hillsong, como as suas filiais no Brasil e em todo o mundo, elas seguem exatamente aquelas diretrizes que ele dá. Aquele louvor mais escurinho, aquele ambiente parecendo cinema, aquela receptividade na porta, pessoal com mãozinha, né, do negocinho assim, assim não, gente, assim. Só dá... Pessoal que vai pro semáforo com cartaz escrito Jesus te ama, playground para as crianças na igreja, pregador totalmente descolado, né? Aquele alagador na orelha desse tamanho, a tatuagens, pescoço. Por quê? Porque tem que se identificar com os jovens. Eu falo para vocês que eu fui uma vez a uma conferência de igreja reformada, e o pastorzão tá lá, camisetona florida, bonezão de aba reta, subiu ao púlpito, e eu pensei que ele ia cumprimentar da forma mais cristã possível, né? Graça e paz, a paz do Senhor. Ele cumprimentou assim: fala galera, boa noite. É muito crente, né? Falar, a paz do Senhor. Então, queremos modernizar demais o evangelho. Pastor descolado, que fala, mano, Joe, e por aí vai. Queremos seguir a boiada. Queremos ser pragmáticos. Mas calma aí. Se lá está dando certo, por que não fazermos aqui também? Aí então, o nosso padrão, por exemplo, de vestimenta sobre roupa que cobre ou não cobre, não tem a ver com a escritura, mas tem a ver com as influencers da internet. Calma aí, isso elas fazem? Aí nós não percebemos que as grandes influências de nossos filhos são os YouTubers. Felipe Neto, Whindersson Nunes, GK. E não Paulo, Pedro, Maria, Isaías. Não esses homens. Nós não percebemos, mas até a forma como que nós governamos as nossas finanças. Não tem a ver com fidelidade e prudência, mas com a ambição e o desejo de ser rico que ouvimos constantemente dos coaches. Ficamos doidos para juntar o primeiro milhão, depois o segundo, depois o terceiro. É triste ver pessoas que, por vezes, estão com um casamento deteriorado, em frangalhos, buscarem ajuda em ímpios, sendo que a Bíblia diz que eles estão mortos em seus pecados e delitos. Vamos colher resultados? Óbvio que vamos. Péssimos resultados. Em relação aos filhos, é a mesma coisa. Na educação dos nossos filhos, você vai ter sempre duas escolhas. Ou você decide educar da forma mais difícil. Qual é a forma mais difícil? Educar de verdade. É gastar tempo, é se especializar, é buscar conhecimento, é você ensinar 10.000 vezes a mesma coisa para o filho. Quem tem filho aqui sabe como que é. Dá vontade de desistir. Ai, não aguento mais, desisto. Mas não, temos que
prevalecer. Ou você educa desta forma, ou você pode deixar o seu filho ser levado pelo carro de bois. Qual o carro de bois? A creche, a escola, a vovó, o vovô, a amiga da rua que gosta de ficar com filhos, parentes. E se você assim fizer, você vai colher as consequências disso. Eu já falei para os irmãos aqui, mas eu vou falar mais uma vez. Eu conversava uma vez com uma moça e eu dizia para ela, fulano, não deixe sua filha ficar conversando com Beltrano, com Ciclano. Fulana, a escola é um antro de perdição. Abra o olho. Pense. Pense na possibilidade do homeschooling. Não estou dizendo nem para começar fazendo. Pense na possibilidade. Não, não precisa. Aí, esse tempo atrás, essa mesma mulher, que nem é da nossa igreja, desesperada, liga para mim dizendo: Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Uma desgraça. Eu falei: O quê? Minha filha, de 14, 15 anos, peguei o celular dela e uma conversinha fiada, sem vergonha com o moleque da escola. Eu disse: Puxa, que triste. Muito triste. 14 anos. Ela não passou, mas não é só isso, a desgraça ainda é pior. Eu disse: O que foi? Ela falou assim: É que ela também tá com a mesma conversinha com uma menina. Com o menino e com a menina. Aí dentro da nossa mente vem aquele pensamento, né? Eu avisei. Mas eu disse: Não, não vou falar. Irmã, vamos tentar juntar os cacos e acertar daqui para frente. Vai ser mais difícil? Claro que vai ser. Agora, Davi, ele precisava ter consultado a Deus antes de tomar determinadas atitudes. E é claro, esta ordem também permanece para nós. Nossas maiores burradas acontecem porque nós não consultamos a Deus e resolvemos seguir a boiada. Resolvemos seguir o mundo. É por isso, se você que é jovem que me ouve esta noite, depois da Bíblia, sabe qual a forma que Deus mais vai falar com você? Através dos seus pais. Assim, aqueles seus pais que por vezes são limitados, que não sabem mexer no iPhone do jeito que você mexe, que pensam que, olha, você precisa limpar o pendrive. Sua mãe pensa talvez ia lavar o pendrive, não sabe o que é formatar o negócio. São essas pessoas que Deus mais vai usar para falar com você. Eu lembro uma vez ter ido pegar na Fundação Casa, né, o vulgo Febem, eu fiz questão de levar um dos meus filhos para que ele pudesse ver, primeiro, que ele não era melhor que ninguém, que aqueles detentos que estavam lá. E detalhe, né? Não pode falar detento, tá? Falei detento lá, eu tomei destinho. É interno. É, interno, tá detido, criatura. Eu levei ele justamente para que ele pudesse ver que provavelmente aqueles jovens que ali estavam, de 13, 14, 15, 16 anos, são jovens que não deram ouvidos aos pais. Ou pais que preferiram seguir o caminho do carro de boi. Dá menos trabalho, não é? Põe no carro de boi e leva. Mas a colheita também é terrível. É por isso que o meu alvo particular, talvez para muitos seja extremamente medíocre. Sabe por quê? Ora, eu oro todo dia a Deus para que Deus me dê a graça de ser um bom pai para os meus 5 filhos. Eu oro a Deus que Ele não precisa fazer de mim um pastor conhecido, mas que eu possa ser um pastor presente na vida dos meus irmãos, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria também. Eu peço a Deus todo dia para que Ele prepare boas esposas para os meus meninos, um bom marido para minha bebê. Eu oro para que os meus filhos sejam mais tementes a Deus do que eu e prosperem mais do que eu. Objetivos que talvez para a maioria desses mega pastores aí é ridículo, não tem problema. É isso que eu quero, é isso que eu espero, é isso que eu oro ao Senhor. Talvez se eu pudesse ter uma ambição, seria aquilo que Leonard Ravenhill disse. Olha, a minha ambição talvez seja estar na lista dos mais odiados pelo diabo. Oh, quanto a isso, sim. É por esse motivo que eu não ligo.
Por esse motivo que eu não ligo que mulheres me chamem de machistas, por eu defendê-las, dizendo que é melhor você limpar o banheiro da sua casa, que os seus filhos, seu marido usa, do que você limpar o banheiro de um shopping, que centenas de pessoas passam por lá. Eu não ligo ser chamado de machista por conta disso. Eu não ligo ser chamado de homofóbico por pregar o arrependimento aos gays. Não me importa. Eu não me importo de ser chamado de ditador, de um pai mau, por dizer que filhos precisam ter limites e pais precisam ser firmes, mesmo com crianças. Eu e você, nós não fomos chamados para sermos iguais ao mundo. Fomos chamados para ser mais ou menos como João Batista. João Batista, ele não cabia ali na cultura moderna. Comia gafanhoto. Sua roupa, pelo de camelo. Mas mesmo assim, ele foi um choque para aquelas pessoas. Por isso, não entenda errado aquilo que Paulo diz ao afirmar: fiz-me de judeu para ganhar os deuses, sem lei para ganhar sem lei. Fiz de tudo para com todos para ganhar pelo menos, né, alguns. Paulo não está dizendo que devemos ser mundanos. Claro que não. Imitar o mundo nunca deu certo. Davi foi pragmático, trouxe desgraça. Davi seguiu o mundo, trouxe morte. E nós não vamos ganhar o mundo sendo iguais a eles. Porque estratégias mundanas, elas podem funcionar, mas por um curto período de tempo. A duração sempre vai ser efêmera. Sempre vai acabar em morte. Igrejas fundamentadas em homens e no mundo, mais cedo ou mais tarde, ruem. Terceiro e último para encerrar. Terceiro princípio, só sinceridade não basta. Vejam, Uzá ele foi fulminado não por estar fazendo uma procissão pela Via Dutra dia 12 de outubro com uma imagem de Jesus. Não. Ele não foi fulminado por estar saindo com prostitutas ou usando drogas. Foi fulminado tentando trazer Deus para o meio do seu povo. Muitas boas intenções, mas como diz aquele adágio popular, de boas intenções o inferno está cheio. E hoje é uma ideia totalmente maligna, dizendo de que não importa o que você faça, desde que você seja sincero, Deus vai te ouvir e Deus vai aceitar. Se isso fosse verdade, os muçulmanos seriam os mais aceitos por Deus, porque pensa num povo sincero. Eles morrem pela causa deles, se explodem por conta daquilo que eles acreditam. Mas sabemos que é algo maligno, monstruoso. São pessoas que têm zelo, todavia um zelo sem entendimento. Como Paulo vai dizer em Romanos 10, eu dou testemunho que esses meus irmãos, esses compatriotas, eles têm zelo por Deus, todavia um zelo sem entendimento. Eles não conseguem entender aquilo que é verdade. E o oposto de zelo, óbvio, né? Aquele que é relaxado. Mas você percebeu que ser dedicado, sem entendimento, é lutar contra Deus, é trazer prejuízo. Os fariseus mataram Jesus por excesso de zelo. Não conseguiram ver que ele era a promessa, se cumprindo no Antigo Testamento dos profetas. Agora, muitos pastores, sinceros, trazem desgraça e prejuízo às suas igrejas e a muitas famílias, porque fecham suas Bíblias dentro de casa, porque não têm coragem de ler, se aprofundar, se dedicar, porque sim, estudar a Bíblia não é algo simples. É algo que demanda tempo, esforço, dedicação. E isso eu digo durante anos. Agora, aparece um jovem, simpático, carismático, fala bem. Não importa se a teologia dele é rasa igual um pires, mas já põe para pregar, porque olha lá a postura dele. Olha como fala. É interessante que Josué, ele está indo para a guerra. Ele ia guerrear, batalhar. E o mandamento para ele é o seguinte:
medita na lei de dia e de noite. Como? Deus, em vez de chamá-lo para dar estratégias militares, esquadras justapostas, sucessivas, em linha, não. Chama-o e diz: medita na lei dia e de noite. Porque, por mais que sejamos sinceros, é possível sermos sinceros e trazermos desgraça. Não conduza, meu querido irmão e minha irmã, a sua vida como mundo. Ainda que você tenha um coração sincero. Ah, pastor, eu estou sendo sincero. Você pode sinceramente trazer morte. Eu já dei esse exemplo aqui também várias vezes, já estou encerrando. Uma vez eu vi uma matéria sobre uma enfermeira e ela cuidava, se eu não me engano, acho que não sei se era da ala infantil, alguma coisa assim, e ela aplicou um medicamento errado numa criança e a criança ia a óbito. E ela chorando, dizendo que eu confundi, eu não queria, jamais eu pensaria nisso. Sabe o que é interessante? Ela mostra depois a prateleira assim, e é verdade, os medicamentos eram muito parecidos, muito. E pelos prantos dela, dava para sim acreditar que ela estava sendo sincera. Mas a sinceridade apenas não resolveu. A sinceridade trouxe morte a uma criança e luta a uma família. Por quê? Sinceridade apenas não basta. Davi, quando ele viu o juízo sobre Uzá, ele perguntou: como? Como virá a minha arca do Senhor? Aí que ele lembrou de perguntar. Mas olha que interessante. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e servirem para sempre. Onde estava isso que Davi chegou à conclusão? Põe Deuteronômio ali, por favor. Já estava escrito. Davi não buscou a Deus. Deuteronômio 10:8. Nessa época, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para servir diante dele, para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Se Davi consultasse a Escritura, a Deus, não traria desgraça para o seu povo. Sabia que muitas das angústias que você passa, dos medos que você tem, é porque você quer viver a sua vida do seu jeito. Você não quer se dar ao trabalho de questionar o que Deus diz. A palavra de Deus diz algo a respeito disso. E você quer fazer as coisas à sua maneira, porque fazendo a sua maneira, você vai fazer aquilo que te favorece. E por vezes sabemos que quando vamos à Escritura, ela vai contra os nossos sentimentos, nosso coração. E nós não queremos ouvir a Deus. Esta é a verdade. Eu lembro o Thiago, no comecinho da conversão dele, ele dizia isso, né? Nós estávamos lá em Canoas, e ele começava a ler a Bíblia, quando ele sabia que tinha algo que ali não, que ele não ia gostar de ler, pulava, pula. A gente é assim. A hora que vai ler, não, calma aí, pula, isso aqui acho que não é para mim, não. É sempre para o outro. E nos esquecemos que as maiores desgraças que colhemos em nossa vida são porque nós não damos ouvidos ao Senhor. Portanto, meu querido irmão e irmã, você vai ser transformado. Sabe quando? Quando você de fato amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você passar mais tempo com Deus, lendo a Bíblia, do que lendo o feed do Instagram. Quando você, de fato, procurar conhecer a Deus, porque a nossa sinceridade não é o suficiente. É que Deus possa nos dar a graça de que as nossas vidas sejam conduzidas de maneira santa, justa e piedosa. Que nós não venhamos a dar um passo em direção ao lugar algum, sem ter a certeza de que aquilo é vontade do Senhor. Que Deus possa nos dar esse coração temente a Ele, para que não colhamos desgraça sobre nós. Amém?